Você já se pegou encarando o seu código sem entender exatamente o que está acontecendo? Bom, se isso já aconteceu, não fique preocupado porque isso acontece com todo mundo, tá? E nesse vídeo a gente vai entender o porquê disso acontecer e 3 tipos de confusões que podem acontecer durante o processo de codar, beleza? Então, vamos lá pro vídeo, sem mais delongas. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, primeiro eu já vou trocar aqui, que aqui dali vai ser o nosso último exemplo e você já vai entender o porquê, tá? Mas, primeiro a gente tem que entender, né, o que são esses 3 tipos de confusão aí, tá? E da onde que eu tirei isso, tá? Eu não tô tirando isso da minha cabeça, obviamente. Isso aí tá num livro que chama The Programmer's Brain. Recomendo, inclusive. Vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário fixado, para caso você tenha interesse. Mas, aqui a gente vai focar em um detalhe que ele comenta no livro, que são esses 3 tipos de confusões, tá? Que basicamente são, o primeiro, pouca informação, segundo, pouco conhecimento e terceiro, pouco poder de processamento. A gente vai entender cada um deles e como que eles impactam ali na sua experiência ao codar, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, isso ajuda demais o canal a continuar a crescendo, tá? A gente tá quase chegando nos 20 mil inscritos aí, beleza? Então, dá essa força, beleza? Bom, primeiro, né, começando logo pelo pouca informação. Isso ocorre, né, quando a gente não tem o contexto ou detalhes suficientes sobre um determinado assunto. Nesse caso aqui, por exemplo, sobre essa determinada função, essa fetch-data. Fetch-data é um nome muito genérico, a tipagem está como N, então a gente já tem algumas coisas aqui que colaboram, né, para esse tipo de confusão acontecer, que é o pouca informação, tá? E como que a gente poderia resolver isso nesse caso? Aqui a gente já poderia, por exemplo, melhorar a nomenclatura disso aqui, deixar ele mais direto pelo que está fazendo, não fetch-data. Fetch-data é muito genérico, né? E questão de tipagem também, a gente poderia utilizar genéricos aqui? Sim, mas aí a gente conseguiria também criar talvez versões diferentes desse fetch-data que são especializadas em um fetch de algum endpoint específico. Tá? Por exemplo, de users, vamos supor que aqui fosse users, poderia fazer um fetch users ou utilizar um hook, enfim, né? Existem algumas estratégias que a gente pode abordar aqui. A gente poderia ter ela mais genérica, mas ainda assim ter algumas especializações ali, ou no mínimo, né, tentar deixar um pouco mais autoexplicativo o que essa função ela faz e o que ela retorna. O que ela faz até que, né, eu não vejo muito problema, porém é o que ela retorna. Tá? Eu não faço ideia do que tipo que vem aqui, não faço ideia de como é que ele faz o tratamento, ou se ele faz o tratamento de erro, enfim, fica muito genérico. Claro, isso aqui é um exemplo didático, então, né, para você que talvez já tenha conhecimento aí, já tem a experiência com TypeScript, por exemplo, né, ou JavaScript, você consegue facilmente entender isso aqui. Mas imagine uma pessoa nova que está chegando num projeto ali, um projeto já em andamento, um projeto grande, que tem esses tipos de detalhes, sabe? Então, é aqui que pega, né, na minha opinião, aqui que mais pega é o ponto de pouca informação. Isso acontece muito quando a gente está num projeto novo, entra numa empresa nova, enfim, é aquele ambiente desconhecido. Tá? E aí que a tipagem ajuda a gente pra caramba, né? Inclusive eu quero fazer mais vídeos relacionados sobre isso, né? Questão de quando a gente tem pessoas novas entrando no time e etc. Então deixa nos comentários se você curte esse tipo de assunto que a gente pode trazer aqui e logicamente vai ter prática também, tá? Mas deixa nos comentários aí o que você acha sobre isso, beleza? Esse é o primeiro ponto, é o primeiro tipo de confusão, pouca informação. Agora a gente vai pro segundo, que é o pouco conhecimento. Esse aqui é interessante, tá? Por quê? Isso aqui, ele diz respeito ao entendimento de conceitos por trás de algo que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, vamos supor, né? A gente está trabalhando aqui com arquivos TypeScript, tá? Então, são funções aqui. Se você não tem, talvez, a familiaridade suficiente ou você não tem o entendimento de como os genéricos funcionam, aqui talvez você já teria algum tipo de confusão. Fala, mas o que é isso aqui, né? O que representa essa expressão aqui? Bom, isso aqui é genérico, inclusive tem, se você não sabe, tem vídeos aqui no canal, inclusive recentemente eu fiz vídeos sobre isso, vocês curtiram bastante, né? Então, se você ainda quer aprender, se você ainda não sabe e quer aprender mais sobre genéricos, eu vou deixar também o link aí no comentário fixado. Mas voltando aqui para esse tipo de confusão que é o
pouco conhecimento, ele diz respeito exatamente sobre isso. Quando a gente pega, principalmente ali, algo novo, ou a gente está no início, né, aprendendo uma linguagem nova, uma ferramenta nova, e a gente não tem um conhecimento suficiente para entender esse tipo de conceito, tá? Então aqui você, né, poderia ter esse tipo de confusão, tá? Como é que a gente resolve isso aqui? Esse aqui, entre todos, talvez seja o mais simples de resolver, só que aí ele vai depender muito mais da sua disciplina ali, dos seus estudos, do que os demais, tá? Principalmente o último. O último, ele é o mais complexo, vamos dizer assim, de todos eles, tá? Mas, basicamente aqui, a gente, né, basicamente você vai ter que estudar mais a linguagem e entender ali como os genéricos funcionam, nesse caso aqui, né? Mas imagina isso aqui, extrapolando ali para o React, quando você está utilizando os hooks e aí você acabou de começar a estudar o React, você não entende o que são os hooks, como eles funcionam, os hooks assíncronos, hooks para a gente fazer fetch, enfim. Você ainda não tem esse conhecimento, talvez, né? Muito provavelmente você vai ter esse tipo de confusão ali logo de início, tá? Mas entenda que isso é normal, todo mundo vai passar por todos eles, tá? Todos esses tipos de confusões aqui não são específicos para nenhum caso, tá? Voltando aqui, então, aliás, prosseguindo, a gente vai agora para o último e, na minha opinião, o mais complicado, né, de todos. Aqui é um exemplo, de novo, né? Aqui é um exemplo para ser um pouco mais didático, tá? Mas imagine isso aqui num projeto grande, em um arquivo com talvez aí 1000 linhas, né, com várias funções, classes, variáveis nomeadas de forma ruim, não deixando explícito algumas coisas, utilizando muito aqueles sintaxes mais enxutas, né, que sim, em alguns momentos são úteis, mas em outros momentos acabam deixando o código menos explícito e mais implícito. E isso prejudica principalmente para quem está iniciando no projeto ou iniciando na linguagem, na tecnologia. Então a gente cria essa barreira. Então sempre tem que ter um trade-off, tá? Então basicamente aqui a gente tem, né, esse último tipo de confusão que, como eu falei, ele é complicado porque ele não é desrespeito, quando a gente fala, né, pouco poder de processamento, não é relacionado ao hardware do seu computador, mas em sim a carga cognitiva, tá? Eu venho estudando bastante sobre isso, inclusive tem alguns livros que eu posso recomendar para vocês. Deixa nos comentários se você tem interesse sobre esse tipo de assunto, mas basicamente tem muita coisa que a gente estuda e, assim, resumindo de forma bem grosseira e direta, é para reduzir a carga cognitiva. O que é isso, né? Basicamente quando você se sente ali, você se depara com um problema que ele é muito complexo, uma variável aqui, nesse caso aqui, um array que está fazendo algumas operações aqui que talvez você também não seja muito familiar com esse tipo de coisa, e aí acaba aglomerando, inclusive, os outros tipos de confusão que a gente viu até agora, né? Então, começa a virar essa salada de frutas, essa bola de neve que vai desencadeando ali essa confusão toda, tá? Então, esse, para mim, é o pior e o mais complexo de se resolver, que é o pouco poder de processamento. Como é que a gente poderia facilitar isso daqui, né, para conseguir resolver esse tipo de coisa? Você poderia quebrar isso aqui em problemas menores, então você poderia criar funções que vão fazer esse tipo de operação aqui, então, e nomear muito bem essas funções. Então, vão ser funções menores e funções que são especialistas em fazer uma única tarefa. E isso a gente está fazendo o quê? Basicamente aplicando o Single Responsibility Principle. Então, aí que é interessante que esse tipo de coisa acaba casando com as boas práticas que a gente vem estudando, né, ao longo de muito tempo. Inclusive aqui no canal eu tem playlist só sobre Solid. Então, se você tem dificuldades ali, quer aprender mais sobre Solid, principalmente aplicando isso no React, com Next, etc., dá uma olhadinha nessa playlist que vai te ajudar bastante, tá? Então, aqui a gente tem esse problema, mas existem essas formas de resolver, que é basicamente quebrando isso aqui em funções menores, em classes menores, nomeando melhor as funções, basicamente aplicando Clean Code e o Solid. Beleza? Bom, galera, o entendimento, né, dessas confusões aí é muito importante para a gente conseguir melhorar a nossa experiência, né, ao codar. Então a gente precisa reconhecer quando você está com esse pouca informação, pouco conhecimento ou pouco poder de processamento, e como que você pode ali, né, pegar essas dicas que eu passei para você nesse vídeo e conseguir
quebrar isso em problemas menores e a gente conseguir lidar melhor com eles, tá? Então, basicamente era isso, tá? Quero que você compartilhe aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, se você acha interessante, acha relevante. Inclusive, se você quer mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo também, inclusive de livros e etc. Se você tiver recomendações, deixe aí nos comentários. Fechou? Grande abraço, valeu, falou e até a próxima.